Oi, pessoal lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos. Favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso e espalha para geral. Opa, badala o sininho para você ser notificado quando o update de nossos conteúdos faz aquele uhul! Espera por demais. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e a gente está aqui para mais um dia, aliás, o último dia em que a gente está fazendo abordagens, a gente está fazendo um tour aqui na Bienal Internacional do Livro aqui no Rio Centro e a gente já está começando a sentir falta. Quisera todos os dias ter um evento como esse. Quisera isso daqui ser um shopping center perene, onde todos pudessem entrar e sair para apreciar o que a literatura tem de melhor. E a gente vai trocar uma ideia com a galera. Vamos dar a taramela a esse ou aquele, como a gente vem fazendo ultimamente. Então, vamos embora girar, pessoal. Girando, 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 girando. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Aqui, galera, não tem só literatura. Aqui também tem informação, tem trabalhos feitos em podcast. Finalmente, o que eu estava esperando apareceu. Uma sala de podcast, aliás, várias salas de podcast na Bienal do Livro. Olha o que eles estão usando. PodMic, Rode PodMic, ali um microfone da Fifine, afora o receptor aqui do modelo sem fio da Sennheiser. Vou estar mostrando mais lá para frente para vocês, aqui para gravação de externa. Deixa eu dar foco aqui para vocês. Essa é uma 80D, uma Canon 80D. Quem tem uma câmera dessa, ainda que usada, sai no lucro. Aqui, toda a edição feita no Adobe Premiere. Estou aqui fazendo propaganda do DaVinci Resolve para ti. Usa o DaVinci Resolve, meu filho, que o DaVinci Resolve te resolve a vida, tá? Depois eu te explico. E aqui, não precisa muita coisa. Não precisa os equipamentos mais modernos e avançados do mundo. Essa mesa aqui é uma mesa de mais ou menos 15 ou 20 anos de existência, salvo as atualizações que tem, e elas empurram um bom trabalho para quem vai fazer um podcast. Aqui temos uma mesa de corte, mais um outro modelo da Sennheiser aqui, e aqui os equipamentos que eles lançam mão. Jessé, precisa disso tudo? Não. Você pode começar com uma câmera mais básica, se você não tiver como suprir com uma Sony Alpha. Aqui tem um outro modelo da Sony Alpha também, deixe-me ver. Um Sony Alpha 7S, que é a crista da onda das câmeras. Ali nós temos mais um exemplar do PodMic. PodMic é o preferido dos podcasters. E aqui, galera, por que todos os microfones dos repórteres da TV Globo, por exemplo, são Sennheiser? A linha de produção, pessoal. Aqui, ó, não preciso tirar o pop para mostrar para vocês. Esse microfone é usado também pelo Wesley Safadão. Ele tem um intercom com o qual ele fala com o operador, pedindo alguma coisa, pedindo mais retorno e coisa do tipo. E são Sennheiser por causa da linha de produção muito delicada e feita por mulheres, cara. Tô ganhando nada da Sennheiser para isso, tô só mostrando por que são muito bons. Aí vocês falam, Jessé, precisa disso? Precisar, não precisa. É aquela lógica da propaganda do Diners Club. Precisar, não precisa. Mas se você quiser um podcast, você pode começar com microfone de 100, 200 reais. Você pode utilizar webcams, não precisa ser câmeras profissionais, a menos que você tenha uma posse para poder colocar uma câmera profissional. Não precisa dessa parafernália toda. Uma mesa de áudio, você pode utilizar um modelinho da Roland, que vai muito bem, além de não ocupar tanto espaço. Você pode usar uma mesa mais baratinha, deixa eu dar foco aqui, dei foco, para você fazer esse serviço. Um bom editor de vídeo, você pode usar editor gratuito. Se você quiser pagar as caras assinaturas da Adobe, é problema seu, mas você pode utilizar o DaVinci Resolve, que paga numa tacada só. Aquele microfone ali da Fifine, baratinho, não é tão difícil você ter um podcast. Você fazendo o mínimo de investimento, você pode ter a sua salinha para você começar a fazer as suas entrevistas. De repente, bem menos de R$2.000, com bem menos de R$2.000, você pode ter o seu próprio podcast. Eu mesmo estou querendo o meu. E o que mais me entusiasma é saber que essa Bienal finalmente está tendo gente para poder falar nesses ambientes de podcast. Aqui nós temos uma trilogia com o Príncipe Pardo nos Reinos Perdidos de Atlântida,
Pompeia e Eldorado. Uma trilogia que poderia virar uma quadrilogia se ele fosse até para o continente da Lemúria, mostrar a sua conquista disruptiva, tendo como protagonismo a sua inclusividade, a epiderme negra e tudo. Quem vai falar sobre é Fábio Shadow. Comente um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom dia, né? Eu sou o Fábio Shadow, eu escrevi essa trilogia que chama O Príncipe Pardo e os Reinos Perdidos, que é baseado na história do Felipe, um garoto que mora na favela do Caju, aqui no Rio de Janeiro, mas descobre que tem um passado mágico. Quando escrevi a história, eu morava na favela do Caju e o Felipe é inspirado no meu sobrinho. E só que o Felipe é um herdeiro de 2 reinos mágicos. O pai dele é rei dos povos brancos das águas, a mãe dele é a rainha dos povos negros do fogo, por isso que ele é um príncipe pardo. São 2 povos que se odeiam por causa dessa diferença, um é branco, outro é negro, um é de água, outro é de fogo, um vive no fundo do mar, o outro debaixo das cinzas do vulcão do Vesúvio. E o Felipe vai tentar unir esses povos, porém existe um terceiro reino que quer dominar o mundo da magia, e uma das táticas é colocar uns infiltrados nos 2 povos do Felipe. E aí ele vai ter que lidar tanto com o povo que tem um viés racista, classista, como com infiltrados de um terceiro reino que quer dominar o mundo da magia. Você acha que o Felipe vai vencer essa? Só lendo a minha trilogia para saber. Olha, eu te dei a sugestão aqui, coloca esse menino na Lemúria, também no continente perdido de Lemúria, que eu acho que vai dar pano para manga, vai além da própria trilogia. Então, tá aqui Atlântida, Pompeia e Eldorado do Príncipe Pardo e seus reinos perdidos, reinos paralelos. Fábio Shadow, muito obrigado. Obrigado. Valeu! Aqui, gente, nós temos um verdadeiro case de sucesso envolvendo uma pessoa que, na companhia da sua mãe, ilustra e também divulga a sua literatura infantil. E ela é prolífica nisso. Lúcia Guimarães, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sua trajetória. Olá, bom dia. Lúcia Guimarães é minha mãe, meu nome é Laura Espíndola. Recapitulando, Laura Espíndola, corrigindo. É porque, assim, eu participo de todos os livros aqui de alguma forma. Eu sou autora, ilustradora e diagramadora. Eu comecei escrevendo no ensino fundamental, meu primeiro livro, aos 15 anos. Publiquei de maneira independente e fiz toda a parte da produção dele, toda a parte gráfica. E depois dele eu resolvi que eu ia ser escritora pro resto da vida. Minha mãe quis se juntar a mim, também começou a ser escritora depois de aposentada. E para isso a gente criou a Estante Volante, que é a nossa editora. E a gente publica literatura infanto-juvenil para várias idades, com vários temas diferentes. Desde quem está começando a ler até pré-adolescente. E vocês são ilustradoras também ou vocês geralmente contratam por fora? Então, as duas coisas. Eu comecei ilustrando todas as séries da nossa editora, os nossos primeiros livros. Só que minha mãe é uma máquina de escrever. Ela começou a me atropelar. Eu não estava dando conta da demanda das histórias dela. E aí, para isso, a gente começou parcerias com outros ilustradores também. Mas eu sou ilustradora dessa série aqui dela, que ela tem texto dela e ilustração minha. Essa série dos Piratas é texto e ilustração minha. Opa! E esse daqui também é ilustração minha. E essa série aqui dos bichos, da Bicharada Rimada, foi escrita a 4 mãos por ela. E cada livro tem um ilustrador diferente, de várias regiões do Brasil. Então tá aqui para vocês um pouquinho de toda a literatura, de toda a manifestação artística de literatura infantil que tanto mãe quanto filha estão manifestando. É Laura Espíndola, muito obrigado. Muito obrigada a você, agradecer a divulgação e a força e o carinho. Valeu! Valeu! Olha, galera, o que a gente tem aqui, alguns relançamentos, outras coisas absolutamente novas aqui, vocês já o acompanharam, tanto na Flynit quanto também na Bienal do Livro e até mesmo na festa literária que acontece no Pier Mauá, e ele está aqui apresentando novidades. Eberton Ferreira, viva São Gonçalo! Fala galera aí, ó, Eberton Ferreira aqui, ó, autor gonçalense, e tô com essas novidades aqui na Bienal 2025 do Rio de Janeiro, hein? Ó, Sertão dos Mortos, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó, uma HQ de história única, falando aqui, ó, sobre, olha aqui, zumbis no sertão nordestino, gente, vocês já viram isso por aí? Não. E olha que legal aqui, ó. Primeira vez. Não é? Zumbi, com ficção científica, mas no sertão nordestino. História premiada, tá, gente? A gente recebeu o prêmio Ecos da Literatura no mês passado, lá em São Paulo. Fomos lá receber o prêmio. E, ó, e temos essa aqui, ó. Opa! Aí, ó, é o Avisos, que é o nosso lançamento mais recente. Uma história toda narrada em placas, gente. Olha isso que diferente. E aí, ó, é uma HQ adaptada da poesia do Álvaro Moreira, tá? Que é um autor mineiro
que todos deveriam conhecer e não deveriam preterir. Verdade, e que tem essa poesia premiada já também, né? Então aí a gente criou aí, ó, uma adaptação mostrando tudo sendo narrado com placas. Então são os nossos 2 lançamentos aqui, ó, gente. Avisos e Sertão, tá? Em 2025, na Bienal do Rio de Janeiro. Então tá aí para vocês, Sertão dos Mortos, Avisos e também os vários quadrinhos que ele está aqui relançando, até com literatura infantil e tudo. Eberton Ferreira, muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu! Valeu! Aqui nós temos o Bosque do Silêncio, o Projeto Eron, se ele fosse um vírus, e aqui o Segredo de Rosemary. 3 livros aqui, afora um opúsculo da Garota do Bosque, que estão sendo lançados por Ilma Guedes. Essa é a maestrina da literatura de horror na modernidade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês e falando um pouco sobre o meu lançamento aqui na Bienal, que é o livro de suspense que fala sobre a Rose, e ela vai entrar numa trama de intrigas, mentiras, suspense e reviravoltas. Então, esse livro, ele está muito incrível, está sendo lançamento aqui, está sendo um best-seller de vendas. Tá aqui para vocês, estão disponíveis todos os seus livros aqui, que eu mostrei na Amazon também? Tá, sim. Todos estão disponíveis. Esse não está na Amazon porque é um lançamento, mas os outros sim estão na Amazon. Então, tá aqui para vocês todos os livros, em específico o Segredo de Rosemary, que ela está fazendo propaganda aqui, e Ilma Guedes. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e venham curtir. Valeu! Bem, galera, eu tô aqui dentro do Café Literário para mostrar um pouquinho do que vai rolar aqui. Vamos ver se o foco me permite aqui. A luminosidade está bacana, fora a luz que eu estou usando aqui. Pequenos elementos sonoros, um elemento de sub, mais uma coluninha sonora. Esse cenário aqui é maravilhoso. Aqui a plateia já aguardando as palestras que irão acontecer. Algumas câmeras aqui espalhadas em cada um dos cantos. E agora a gente vai porque vocês gostam, galera, que é o backstage. Aqui a gente tem uma mesa de corte bastante interessante, bem funcional, consensual, para poder mandar tudo através do OBS Studio e tudo isso ser largado tanto no YouTube como também no Instagram. E movendo adiante, nós temos também um outro elemento aqui que cuida dessa coisa de intros para o canal e também ele faz todo um transicionamento aqui nas câmeras e é tudo absolutamente simples. Vários sets de microfones ali, todos Shure 58 com as canoplas da Bienal, uma mesa utilizada como moving light. Aqui nós temos todo um sistema gerenciado ou por iPad ou por laptop, tudo via cabo de rede ou então por Wi-Fi. Uma coisa que é, de certa forma, uma parafernália. Olha só, tem um Production Studio, poxa, o cara que leva isso daqui leva o DaVinci. Tem Mini ali em cima, cara, leva o DaVinci Resolve se comprar. Gente, eu sou um propagandista do DaVinci Resolve, vocês não fazem ideia, cara. Quem usa esse programa tem que aposentar os caros pacotes de mensalidade da Adobe, porque vale muito a pena de verdade. Bem, é isso que a gente tem aqui de bastidor, nada de muito mirabolante para mostrar, a não ser todo o cuidado que eles têm com o áudio, que é o principal no vídeo, chegando com qualidade para quem está acompanhando aqui e também para as pessoas que assistem em qualquer lugar do mundo o que rola na Bienal Internacional do Livro. Um dia de cada vez. Ela externou na escrita um momento que a deixou muito entristecida. E ela vai contar isso com detalhes mais adiante. E à medida que a gente for falando, a gente vai vendo o devocional diário, que são Gotas do Refrigério, que é uma coletânea de pensamentos deixados por aquelas pessoas que vivem um dia por vez. E já está no volume 4. Vandy Pires fala um pouquinho sobre os seus trabalhos. Olá, eu sou a Vandy Pires, idealizadora do projeto Devocional Gotas de Refrigério e sou escritora do livro Um Dia de Cada Vez. Esse livro tem uma história importante na minha vida, foi um processo de uma enfermidade que eu vivi, um mioma muito grande e hemorrágico, ele quase me levou ao óbito, mas Deus foi misericordioso comigo. Eu vivia um processo emocionalmente de esgotamento.
muitas coisas, muita frustração, muita tristeza, e emocionalmente eu fiquei doente, e eu fiquei doente fisicamente. Então, esse livro ele vem após a cirurgia, ele vem após os 90 dias de repouso, em que eu fiquei acamada, precisando de cuidado, e Deus começa a falar comigo sobre hábitos, sobre solidão, sobre amizade, sobre perdão e sobre viver um dia de cada vez. Eu precisava perdoar pessoas e eu precisava me perdoar por coisas que eu não fiz, que eu deixei de fazer, e eu precisava entender que Deus tinha um processo na minha vida de cura emocional. E esse livro, Um Dia de Cada Vez, traz essa cura, me mostrando que eu sim sou capaz de viver um dia de cada vez na presença do Senhor e esperando que Ele me guie os meus passos, cure os meus sentimentos, cure os meus traumas, as minhas frustrações. E Deus me levou a escrever esse livro em 2023. E ele é um livro que tem alcançado muitas mulheres, muitas vidas, porque ele traz reflexões diárias para as nossas vidas, entendendo que Deus está conosco e que Ele cuida de nós. Então tá aqui para vocês toda uma coletânea de pensamentos aqui, nas gotas do refrigério. Sim. E também um dia de cada vez que ela foi vivendo. Agora, quem não? Basta realmente a pessoa se abnegar e sair fora da sua zona de conforto para poder se sobrepujar em um dia de cada vez. Vande Pires, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Valeu! Nem só de pão, garota, vive o homem, mas também de tudo que procede da boca de Deus. Qual pai cujo filho lhe oferecer pão, receberá pedras? Qual pai cujo filho lhe oferecer peixe, lhe dará serpentes? Ou lhe oferecer ovo, lhe dará escorpião? Nossos pais dão boas coisas aos nossos filhos, independentemente se eles não conseguem externar. E essa menina aqui, ela viveu uma arenga danada com o pai dela até ela ressignificar sua vida e redescobrir-se. Mais um exemplo aqui de galhardia com relação às agruras da vida, vivida por Viviane Edígio. E também outras pessoas passaram por isso aqui na sua antologia. Então, eu sou a Adriana, né? Uma das autoras, fui convidada pela Vivi. E aqui eu pude falar um pouco sobre o que eu vivi com meu pai, né? Porque o meu pai foi uma pessoa muito sofrida mesmo. Eu falo sobre frutos da vida, né? Do amor, na verdade. O que o amor ele pode transformar na nossa vida. Porque o meu pai não recebeu isso do pai e acabou que ele passava isso pra gente. Então ele tinha assim uma raiva muito grande da gente e acabava nos agredindo e eu revidava da mesma forma. Eu tratava o meu pai também com raiva, eu sentia muita raiva dele. Até que um certo dia eu fui cheia da presença do Senhor Jesus, cheia do amor dele, que transbordou e aquilo transformou a vida do meu pai, a nossa convivência. E meu pai mudou, assim, se tornou o melhor pai, o melhor avô, até o dia que o Senhor recolheu ele. Então vale a pena vocês procurarem esse livro, porque esse livro aqui vai ser bênção na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Já é bênção na minha própria vida, cara. E outras pessoas também vão ser receptáculo, vão ser repetidoras da sua antena, emitindo toda essa gota de conhecimento, de sabedoria e de vivência. Nem só de pão, garota. Viviane Egídio, muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um. Valeu! Aí, galera, a gente está exatamente no ambiente que ele ama de paixão, ambiente de podcast, entrevista aqui rolando com uma principal autoridade no assunto de motivacional, autoridade gospel e tal. E aqui nós temos o nosso querido colega que já nos acompanha há algum tempo, que está com projeto de rádio e também com projeto de editora, Carlos Alberto da Rocha Carvalho, vulgo Carlos Rocha, que também está com a radiocapitalrio.com.br, que transmite o nosso programa Balbúrdia. Boa tarde, amigos da radiocapitalrio.com.br. Estou aqui novamente na Bienal do Livro. Encontrei esse excelente profissional que é o meu amigo José Maia. Nem tanto, mestre, nem tanto. É, sim. É isso, pera. A sua vinda para cá, para a Bienal, também é fazendo o mesmo trabalho que eu, abordando pessoas. E dentro em breve vai erigir um trabalho, vai construir um trabalho que é a respeito da sua editora. Minha editora está indo bem. Se Deus quiser, na próxima Bienal, terei um espaço aqui. Se Deus quiser, a editora Capital Rio estará vendendo livro também. E também, quem sabe, doando livro também
para as pessoas. E principalmente divulgando os novos talentos da literatura. Carlos Rocha, meu nobre amigo, muito obrigado. Obrigado, José, obrigado a todos. E vem aí, programa Carlos Rocha na capitalrio.com.br. Fiquem ligados, fiquem ligados. Valeu! Aqui nós temos bloco de notas. Aqui nós temos Criatura Dentada. Há tempos e colocaram no meu café Mascavo, contos, crônicas e também cartas e poesia. Cada uma delas vai se apresentar para poder comentar o que elas colocaram nos seus compêndios ou diários poéticos. Para começar, Cíntia Fonseca. Olá, eu sou Cíntia Fonseca, sou jornalista, escritora, editora. Bem-vindo ao clube. Mapa das Letras, a gente tem um coletivo de escritoras em São Gonçalo e a editora nasceu a partir dessa demanda de publicação de autoria feminina. E aqui nós estamos com a coleção de poesia que a gente lançou. Tem essas 3 plaquetes. Plaquetes é esse formato menor. No total são 60 poemas. E aqui da Iamara Costa, da Suzane Veiga e o meu. E temos também os outros livros de autores também do coletivo, aqui como a Deise Pontes. Colocaram no meu café, Mascavo, crônicas, cartas e poesia. Também temos o livro Convite para Ficar e o Elas, da Mária Almeida. Todas antologias, né? Isso. Antologias de contos, né? E continuando, vai suas apresentações. Suzane Veiga. Suzane Veiga. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Suzane Veiga, eu sou poeta lá de São Gonçalo, faço parte do Mapa das Letras como editora e também como escritora. Esse aqui é meu livro, Criatura Dentada, que fala sobre amadurecimento, fala sobre amor, fala sobre a vida, fala sobre a escrita e fala também sobre a força feminina. Então vale a pena conferir, é um livro que foi feito com muito sentimento, com muito amor e também feito para mulheres, então é uma escrita muito sentimental, muito pessoal. Deise Pontes da Paixão. Olá, Deise Pontes da Paixão. Desculpa, porque assim, é muito difícil as pessoas chamarem pelo meu nome completo, mas eu gostei. Faço parte do coletivo das escritoras vivas lá de São Gonçalo. Esse é meu segundo livro autoral, foi publicado agora pela Companhia Mapa das Letras e com ilustração da Suzane Veiga, é o primeiro livro ilustrado, né? E esse livro ele conta um pouquinho de cada coisa. Ele tem contos, ele tem crônicas, ele tem cartas, ele tem poesia. Tudo meu apanhado da minha escrita eu quis colocar nesse livro. Em vez de ser só um tema, em vez de ser só um estilo, eu quis colocar todos aqui. Então, tá aqui, esse caldeirão poético aqui, proveniente de São Gonçalo. Quem disse que não tem vida intelectual em São Gonçalo? Quem disse que não tem gente inteligente nessa cidade? Então, vamos lá, seus nomes, por favor. É Suzane Veiga, aqui, a Deise Pontes da Paixão e Cíntia Fonseca. Obrigado às 3. Obrigada! Muito bom. Valeu! Improváveis Mais Resistentes já está, inclusive, no volume 2, Destinos Traçados, Improváveis e Honradas. É um livro testimonial com cases de sucesso de mulheres vitoriosas. Aqui nós temos Marta Santos para poder falar sobre a sua trajetória de sucesso em empreendedorismo cristão e também testemunhos de sucesso. Olá, boa tarde. Esse é o meu livro Improvável Mais Resistente. Aqui é onde eu conto o meu testemunho, um testemunho de superação, de fé, onde verdadeiramente eu estou vivendo o extraordinário de Deus. E você que quiser adquirir, você vai saber mais um pouquinho do que eu estou falando. Vai fazer algum suspense ou você vai dar uma prévia mais ou menos do que o livro contém? É o meu testemunho impactante, os livramentos que eu recebi e os extraordinários de Deus que eu estou vivendo, viu? Bom, então, Thaís, ela não quer fazer spoiler, ela quer divulgar o trabalho dela, ela quer realmente empreender. Marta Santos, aqui no quiosque da editora Chave Mestra. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Valeu. Vamos nessa. Aqui, gente, nós temos mas não somente mas 2 exemplares da SL3, que é um modelo baratinho para quem está começando agora, tanto com esse negócio de podcast, como também com fotografia e até mesmo filmagem. Entrega um trabalho muito bom, com muita qualidade, mais uma e outra câmera aqui que está acompanhando, o projeto da Soundcraft de mesa de som que está sendo feito em paralelo aqui com a Selênio do Brasil. E neste podcast nós temos
2 peças do famoso microfone do Michael Jackson, o Shure SM7. E quem coordena aqui as carrapetas com o OBS Studio, com tudo, é o nosso colega José Lucas, não é isso? Isso. A gente também tem a placa de captura de áudio, né? A da Focusrite Sapphire. Isso, é Sapphire. Aquela ali. Isso, Sapphire. E é um projeto simples, mas que entrega bastante aí para os nossos autores. Qual é o nome do podcast? Podcast Chave Mestra Podcast. Ah, tá. Com todas as escritoras da Chave Mestra aqui, o que vai pro ar tanto no YouTube como também no Instagram ou somente no YouTube? O podcast completo só vai no YouTube, mas os cortes elas postam tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, tá aqui para vocês tudo o que rola aqui dentro desse podcast querido aqui de quem prestigia a Bienal, de quem gosta de literatura cristã. José Lucas, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer, viu? O prazer foi meu. Valeu. Atenção, gravando silêncio no estúdio, porque aqui vai rolar podcast. Ainda há pouco eu estava mostrando como é que era tecnicamente a sala de podcast e a nossa querida veterana aqui no jornalismo, mais de 20 anos, 25 anos, né? Dedicados à área, 27 ao todo. Ela que é locutora publicitária, que também já atuou na Record TV e outras grandes emissoras, Rede TV também, ela já trabalhou, SBT. Ela vai mostrar o trabalho que ela está desempenhando há 5 anos aqui no Chave Mestra. Eu ainda falei com ela, vai minha filha, arrasa. E ela vai arrasar agora. Débora Galhardi, mostra um pouquinho do seu trabalho. Gessé Maia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estande da editora Chave Mestra. Prazer é meu. Independentemente que a gente já está na área há muitos anos, mas o gostoso é isso, a interação com vocês que estão aí do outro lado, vocês que vêm nos visitar, mostrar o trabalho e vocês que estão em canais aí grandiosos por fora da grande imprensa, porque a gente quando falou de TV, e eu venho lá de trás como jornalista de TV, lá era para poucos, era meio que inacessível. E aqui não, ó. Aí atrás que tá comigo, o Gessé Maia, ele faz um trabalho lindo. Que é para reconhecer, não é verdade? Eu acho que sim, minha senhora. Porque vocês fazem um trabalho lindo e mostra para todo mundo a realidade e que é para todos. Um podcast, um YouTube, um canal, você divulgar o seu trabalho é para todo mundo. Vamos entrar comigo, Gessé? Com toda certeza. Vamos lá. Ainda há pouco eu estava falando com o nobilíssimo amigo ali, ele deu um show de respeito, de educação com relação ao trabalho que a gente desempenha e ele faz aqui um bom serviço junto à coordenagem das carrapetas aqui do podcast Chave Mestra. Sim, esse é o José que está sempre comigo me auxiliando e ó, ele é firme e forte comigo aqui, meu parceirão. Quero mostrar para você, Gessé, e a turma aí do Gessé, aqui, ó, todo o nosso equipamento. A gente trouxe um equipamento mais básico, porque a gente tá aqui... O microfone do Michael Jackson é básico aonde? Shure SM7B, onde que é básico, minha filha? Tá vendo? Não é muito básico, mas tem, claro, a gente sabe que tem muito equipamento parrudo no mercado. Onde que é SL3 não é um equipamento parrudo? A outra câmera que tá lá atrás, um Macintosh. Vocês usam Macintosh, cara. Então, vou fazer o seguinte, não vou falar da parte técnica, porque Gessé Maia e José Estrela, já é a nossa estrela aqui, vocês conhecem melhor que eu. Então, vou falar mais da parte minha aqui, ó, de conteúdo. Nós temos entrevistado, Gessé, muitas personalidades e muitas pessoas comuns. Isso que é legal. 4.000 autores e milhares de vidas. A nossa editora, o nosso podcast, a gente traz histórias de diversos assuntos. Então a gente fala de vida pessoal, a gente fala de saúde, a gente fala de finanças, a gente fala de crescimento, enfim. Eu quero convidar você para conhecer um pouquinho e ele com certeza vai te mostrar tudo, mas é muito bom para a gente fazer parte da Bienal do Livro 2025, que é aqui no Rio de Janeiro, porque o nosso stand está ainda maior. Então tem podcast, tem palestra acontecendo ali, tem também sessão de autógrafo. Então, Gessé, seja muito bem-vindo aqui no nosso stand, viu? Eu que agradeço a sua receptividade, a sua simpatia, o seu fino trato que você teve para com esse humilde comunicador que está se aspirando a ser jornalista e que ainda está aspirando mesmo com um tempo já de trabalho dedicado a isso. Débora Galhardi, meu bem, muito obrigado.
Eu te agradeço. E quando a gente fala de começar no jornalismo, eu me lembro da minha caminhada de muitos anos atrás, e quando eu comecei, eu achava que eu não tivesse um espaço. E o espaço, na verdade, é aquele que Deus coloca pra gente. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que quando a gente faz um trabalho de todo o coração, assim como você com certeza está fazendo muito antes de entrar para a faculdade, para uma formação, a formação ela só faz trazer técnica e nem sempre a técnica é o que vai te levar. O que vai te levar é você ser você e a sua vivência, a sua experiência. Eu, desde o primeiro mês de faculdade, já entrei para o mundo do jornalismo e nunca mais saí. Então é isso que me traz, me mantém até aqui. Opção off também, cara. Eu acho que eu ouvi a sua voz no Polisporin e também na corrida e caminhada contra o câncer de mama. Chegou o Polisporin para pequenos cortes, arranhões e queimaduras. É muito parecido. Então, eu também fiz muito trabalho de locução em rádio. Década de 90, eu acho que você estava falando também, vendendo uma tranca, tem esse vídeo. Atualmente, uma de nossas maiores preocupações é a segurança. E somente um sistema de segurança avançado pode ser instalado em elevadores ou em portas. Aí eu vou colocar para saber se é você e depois você coloca nos comentários. 1990. Meu Deus, então vocês vão ver aí se realmente é a minha voz. Eu fiz muito material para a Rede Record, mas eu não sei, gente, era tanta coisa que a gente grava que hoje a gente tem inteligência artificial, né? Sem puxar no R, então, sem puxar no R, você não estava usando o chamado R jornalístico, você estava usando aquele R normal, como eu estou falando aqui com você. Muito bom. É isso. A gente ainda tem um sotaque, vai puxando, mas eu sempre tentei trazer para a voz tudo aquilo que eu acredito, imprimir através da voz, seja no jornalismo, no entretenimento ou até na música como cantora também. Eu sempre levei isso. Mas, Gessé, vou correr com você, mostra esse stand, porque não sou eu aqui não, viu? Eu estou aqui representando a editora Chave Mestra no podcast, mas tem muita gente aqui trabalhando para tudo isso chegar a vocês. E eu quero convidá-los, Gessé, você está convidado, você e todo o pessoal aí. Muito obrigado. Para conhecer. Vai entrando aí, eu vou indicar para você as pessoas certinhas para você entrevistar ou só mostrar, porque o pessoal não quer saber da gente não, eles querem saber de visual, eles querem saber. Você vai ver que lindo que tá o nosso stand da editora Chave Mestra, ó. Dá para ver aqui atrás da vidraça. Débora Galhardi, muito obrigado, meu bem, pela sua solicitude. Eu que agradeço, Gessé, e com meu convite para quando estiver em São Paulo, que vá lá nos conhecer no nosso, não só stand, mas no nosso estúdio, que é o Chavecast, comigo, com o José e toda a nossa equipe. Abençoa, Senhor. Valeu. São Paulo. Aqui nós temos o confronto entre mundos. Uma distopia que vai dizer por que uma pandemia e todo um acontecimento apocalíptico, cataclismo, levou a personagem central a ganhar asas, a se transformar numa Emanuela. Agora, será que ela tem um grampolo na vida dela? Quem vai falar é Jade Esposti. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Boa tarde. Então, sou uma escritora independente. Esse é meu segundo livro, mas é minha primeira ficção. Então, se passa aqui no Rio de Janeiro mesmo. E vou dar um spoilerzinho. Tem algo extraterrestre nessa história. Ó, primeira vez que eu tô falando isso, hein? Então, é mais ou menos isso. Mais alguma outra coisa para poder acrescentar ou você vai criar o mistério para as pessoas procurarem seu livro? Eu vou criar um mistério, porque se eu contar um pouquinho mais, eu vou estar dando muito spoiler. Vai entrar na Amazon essa parada? Vai entrar na Amazon, vai. Então tá lá, Jade Esposti com seu confronto entre mundos. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Valeu! Aqui nós temos duas relações diametralmente opostas, disruptivas. Aqui nós temos amor e luto e aqui nós temos relacionamentos abusivos. Essa duologia transformar-se-á em uma trilogia por Jona Martins. Comenta um pouquinho sobre o seu trabalho. Oi, gente, eu sou o Jona, eu sou escritor e podcaster de São Paulo. Eu sou autor desses dois livros e são livros de um gênero chamado poesia narrativa, ou seja, é um livro que utiliza a poesia para contar uma história que tem começo, meio e fim. Como foi comentado, um deles é sobre amor e luto e o outro é sobre relacionamento abusivo. Essa duologia vai virar uma trilogia no próximo ano. E é isso. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho, eu estou no Instagram, @soujona. Jona Martins, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Prazer é meu.
Aqui nós temos medos e traumas que geram gatilhos. Muitas e muitas vezes um acontecimento de infância causou um e outro desdobramento que acabou levando ao trauma. Agora, como se libertar completamente desse trauma? Como deletar essas vivências que não geraram coisas benfazejas para a vida dela? Quem vai falar é o nosso terapeuta, pastor evangélico, Kleber Lucas, ou melhor, Gerson Souza. Comenta um pouquinho sobre. Vamos lá. Para você que está me vendo, bom dia, boa tarde ou boa noite. A proposta desse livro é justamente a gente ajudar as pessoas que passaram por situações. Às vezes a pessoa, ela viveu traumas emocionais, às vezes ela tem gatilhos emocionais e ela não sabe por que eles surgem. Sim. Ela não sabe por que eles reverberam, mas eles acontecem. Então a proposta do livro é justamente essa. É um tempo de instrução para toda pessoa que tentar buscar ajuda, tentar se conhecer melhor, ela vai ter um facilitador nas suas mãos, que vai ajudar no processo de entender o porquê que surge o gatilho, de onde vem, como ele acontece e como desarmá-lo, que é a melhor coisa, para que ele não continue reverberando ao longo da vida. Então tá aqui o terapeuta, pastor, libertando-nos dos medos e traumas que geram gatilhos, Gerson Souza. Muito obrigado. Tamo junto. É um prazer. Valeu! Muito bem, gente. Quem foi que disse que o mundo é apenas interno? A pessoa não sai mais para a rua. Antigamente, a pessoa saía da rua para poder ganhar a internet. Hoje parece que a pessoa está querendo fazer o inverso. Está querendo sair da internet para poder ganhar a rua novamente, porque parece que a pessoa está se libertando das amarras de uma prisão. É isso que Daniel Reis e Luísa Romero contam no seu livro. Tem um mundo lá fora. Quem vai começar? Quem vai falar primeiro? Quem? Bom, eu acho que é exatamente isso, é o movimento contrário. Agora, principalmente as crianças e os jovens têm que buscar sair das telas, diminuir o tempo de tela e buscar um mundo lá fora. Tem um mundo enorme fora das telas, fora do quarto, fora de casa, que as crianças precisam redescobrir. E os adultos, mais do que isso, precisam se conscientizar e ajudar as crianças a redescobrir esse mundo. E o nosso livro vai tentar ajudar. É um caminho para tentar conscientizar os adultos e conversar um pouco, dialogar um pouco com as crianças a respeito dessa questão, de voltar os olhos para fora das telas e não... Dentro delas, né? Dentro delas, exatamente. Complemente. O nosso livro é um convite encantado para viver além das telas. Mais alguma outra coisa? Acrescente mais, um complementa o outro. É porque praticamente vocês falaram aqui em off que são transmissões de pensamento? Sim. E é o resgate das brincadeiras tradicionais, né? As trocas entre as crianças e que elas convivam, que elas interajam, que elas brinquem, que elas sejam crianças. Vale muito a pena a gente buscar o nosso mundo lá fora, com ilustrações de Pietro Pérez, Luísa Romero, muito obrigado. Obrigada a você. Daniel Reis, agradecido. A gente é que agradece, obrigado. Valeu! Valeu! Vida em verso. Tudo o que ela reuniu em termos de poesia ao longo dos anos de 2021 para cá. É todo o compêndio poético de Joyce Helena. Comenta um pouquinho sobre o seu trabalho. Vamos lá. É o meu primeiro livro, Vida em Verso, fala sobre fé, fala sobre esperança, sobre conexão. Então aqui nós temos muitas reflexões sobre a vida. Vida em Verso. Vida em verso de Joyce Helena. Muito obrigado. Obrigada, beijo. Valeu! Galera, isso daqui tá me fazendo lembrar, cara, os momentos que eu tinha. Olha só, quando eu tava com uma colega que eu tive no som e um outro rapaz também, que me colocaram nesse meio de sonoplastia. Aqui, ó, esses faders aqui são todos faders motorizados. Cara, tem um recurso nessa mesa aqui em que você consegue fazer com que os faders dancem. Isso daqui tem tudo por canal, tem equalizador, isso daqui tem compressor, isso tem limiter, tem toda uma recursiva tecnológica para que você tenha um som de muita qualidade com toque de Midas. É uma mesa Midas, esse modelo em específico, ele custa mais de 30 mil reais e aqui você tem todos os recursos para você operar o áudio apenas com essa mesa. O microfone que está sendo utilizado aqui pela galera é todo o set de microfones da Sennheiser. Esse aqui é o famoso microfone, galera, do Wesley Safadão. São 7 microfones aqui. É o microfone que inclusive tem aqui em cima. Deixa eu mostrar a parte do intercomunicador para quem quiser se comunicar aqui com o técnico de áudio no momento. Aqui uma avançada Avolite Tiger Touch, que é uma mesa touchscreen para poder fazer moving light.
todo o gerenciamento através do Virtual DJ. Deixa eu ver se a casquinha de tartaruga me permite passar por esse pedaço. Ventilador, até porque, cara, no calor que tá fazendo, mesmo já sendo inverno, cara, não dá para esses equipamentos ficarem sem refrigeração. Aqui nós temos, galera, Line Array. Esse Line Array é da EAW, os subs são da JBL. Vocês estão vendo que o som tá de muita qualidade. Vamos torcer para não dar direito autoral, até porque eu tô falando por cima da música. Aqui daqui a pouco vai se apresentar um DJ aqui, por isso que tá sendo montado o set do DJ em fio da famosa Fábio Zacarias, a FZ Áudio, pessoal. Então, tem som para todo mundo aqui no palco Shell. Mais elementos da EAW no line e também subs da JBL. Já já eu vou chegar na torre de delay, porque a gente vai pegar os retornos aqui da Ideia Áudio, que estão sendo utilizados, bem como os canhões aqui, todo esse set de luzes. Olha o LED aqui, galera, para poder deixar esse lugar mais iluminado, mais enxuto, para essa galera aqui curtir uma boa palestra, uma boa sessão de cinema, um perfeito evento. Deixa eu chegar para cá, para a gente poder prosseguir aqui com a nossa rotina de atividades, mostrando o backstage aqui da Bienal do Livro. Aqui estão, da HK Áudio, as torres de delay com um elementinho aqui de sub, para poder empurrar o áudio que está rolando todo aqui dentro do espaço Shell para a rapaziada. Ou seja, nós temos preocupação com a literatura e com um áudio sendo levado de muita qualidade para o pessoal aqui. Aqui é onde o DJ que vai estar se apresentando aqui vai empurrar as carrapetas daqui a um pouquinho. Beleza, pessoal? Esse é o backstage apenas aqui do espaço Shell, na Bienal Internacional do Livro. Sistema particular e Eu Te Amo, contando duas histórias alternadamente aqui de personagens completamente diferentes. Aqui nós temos a própria personagem que está no livro aqui, que é uma autobiografia, e também nós temos aqui alguém que porta o transtorno do espectro autista. Está aqui uma menina que é catedrática em educação de pessoas com alguma necessidade especial. Ela vai falar sobre seu problema e também ela vai falar sobre o seu, não, sua solução, né? Vamos falar a sua solução. E também a gente vai falar sobre o menino que tem espectro autista, Fernanda Vianai. Vamos lá. Eu sou professora da educação básica, trabalho com atendimento educacional especializado e estou falando sobre o público que eu atendo. Hoje estou aqui lançando o Sistema Particular. É uma autobiografia narrada por meio de poesia que visa mostrar um pouquinho do universo da neurodiversidade, caracterizada aqui pela deficiência da paralisia cerebral espástica, hemiparesia à direita. Isso aqui é o seu sistema particular que você aborda em forma pueril, né? Em forma infantil aí na sua literatura, né? Um livro como esse com certeza tem ilustrações. Mostra pra gente o que ele tem de bom para contar. Oh, meu Deus, que bonito. Ele vai falar sobre o cérebro, na perspectiva da neurociência, da neuroplasticidade, todos os conhecimentos adquiridos que mostram que o cérebro, mesmo lesionado, ele pode se desenvolver. Eu faço uma referência ao universo, qual a sua complexidade, e fala também do cérebro nessa complexidade. Então, ele por isso o astronauta, né? Por isso é astronauta. Porque o astronauta não consegue chegar nesse sistema particular. E aqui nós temos um menino que ele é portador do TEA, né? Por isso que ele falou, eu te amo, porque ele aprendeu a falar isso da mãezinha dele, porque ele é um autista não verbal, provavelmente, né? Isso, o EZ. Meu Deus! O EZ, ele foi inspirado no meu primo, o Enzo Miguel. Ele demorou muito para falar, e quando ele falou a primeira frase dele, funcional, ele tinha quase 6 anos. E aí, a primeira frase significativa que ele falou para a mãe foi: mamãe, eu te amo. Aí nasceu a história para explicar o que é autismo e como interagir com as pessoas dentro do espectro. Então tá aqui para vocês, Eu Te Amo e Sistema Particular, uma autobiografia e uma abordagem a respeito de seu primo autista não verbal,
Fernanda Vianai. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi meu. Valeu. Legal. Galera, olha as histórias de sucesso aqui que estão sendo contadas por outras escritoras, dentre as quais a que eu vou falar sobre aqui, que eu tinha entrevistado quando ela estava do lado de uma outra pessoa, que ela faz o que ela pode em um determinado site e no Insta ela fez o que não pode. Vocês vão entender, vou colocar no card em cima. E ela está aqui de volta com 2 lançamentos que são livros solo, afora as antologias e também os outros materiais que ela escreveu. Roberta de Souza, fala um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da literatura, sobretudo o que você está deixando aqui para a garotada em termos de novidade no seu rol literário. Olá, pessoal, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Roberta de Souza, eu sou jornalista, escritora e CEO do Grupo Gaia. No Grupo Gaia nós temos os 3 selos, né? Afeto, Serpentina e Miraquitã. E eu sou escritora e como escritora eu estou lançando aqui na Bienal, relançando esse livro aqui, que eu lancei em 2012. E esse aqui é o meu último livro lançado, Alma de Axé, é um livro de poesia, que é o meu 2º livro de poesia e o meu 6º livro solo. Eu tenho mais 2 biografias e participei e organizei algumas coletâneas e antologias. A minha escrita ela é mais adulta, são poesias de mulheres da minha idade, né, de pessoas da minha idade, então é um pouco mais adulto. E tem Contos Macabros, que eu organizei, que é uma coletânea de terror. Tem o Wellington, que são livros premiados. A Mãe Atípica, que também recebeu 2 prêmios de responsabilidade social. Tem o Cavador do Infinito, que é o meu livro de poemas. Né? E tem muitos outros que não estão aqui porque não cabem. Mas que estão na Amazon. Quem procurar Roberta de Souza vai achar todo o seu material, né? Acha tudo. Com certeza, acha todos os meus livros lá. Inclusive os novos que estão sendo lançados aqui no quiosque da Gaia, não é? Com certeza. Maravilha. Então está aqui de novo, relançando todo o seu compêndio poético com o livro novo aqui de Alma de Axé, livro de poemas. Roberta de Souza, muito obrigado. Valeu. Vocês que me acompanham há muitos carnavais se lembram do nosso primeiro vídeo, esse vídeo que eu gravei lá na Flinit, que é a Festa Literária de Niterói. Depois eu a reencontrei com tantos e quantos lançamentos que vieram. Aqui tem o Professor da Malandragem, aqui nós temos uma outra temática de um outro personagem que ele aparece numa duologia. Não sei se a duologia vai aumentar esse tamanho. O que se sabe é que o 2º livro foi lançado em Portugal, com o mesmo mistério de romance policial que o primeiro livro contém. Milena Pereira, comenta um pouquinho sobre os trabalhos que você tem. Você que é uma outra rainha do plot twist. Oi, pessoal. É isso, exatamente. Vocês vão encontrar isso, né? Baldizon, a gente já falou um pouquinho sobre ele, o professor. Kalahara, ele tem a pegada de um romance empresarial, que é o primeiro aqui. Então, a gente já tem diferente, que a CEO é uma mulher e não um homem, que a galera já está muito acostumada a pegar. E, além disso, a gente vai ter um assistente totalmente atípico do que a gente está acostumado. Além de todo tatuado, com piercing, ele não é um cara que abaixa a cabeça com facilidade. Então, Kalahara 1, ele vem com essa pegada de gato e rato, as brigas, romance, e também um pouquinho de comédia romântica, porque a gente também gosta de rir um pouquinho. Mas, no meio lá, vai ter uma grande surpresa, você precisa ler para ficar sabendo. Se spoiler, tu não vai dar, né? O pessoal já conhece mais ou menos o Baldizon e com certeza vai se entusiasmar com Kalahara, volume 1 e volume 2 aqui. O 2 que vai entrar na Amazon daqui a pouquinho também, né? Já está na Amazon também. Você consegue encontrar ele. O Kalahara 2 está sendo lançado hoje aqui na Bienal do Rio. Ele, antes de ser lançado aqui no Brasil, ele foi lançado diretamente em Portugal. É uma continuação, como o nome já diz, depois do casamento. E assim, se você já pega os dois brigando antes de se casar, imagina depois de se casar, onde um pode se intrometer na vida do outro, né? Vai ser uma trilogia ou vai ficar só na duologia mesmo? Existe o 3º livro, mas aí já é dos filhos, né? Não é tão focado em Kalahara e Helena, mas eles aparecem como pano de fundo e você vai já tá com ele logo também disponível. Então tá aqui Kalahara 1 e 2 e também Baldizon sendo lançado aqui, sendo relançado, aliás, aqui no evento. Milena Pereira, muito obrigado. Obrigada a vocês, até mais. Valeu! Galera,
Eu falei aqui com Milena Pereira sobre o trabalho que ela desenvolveu. Agora, vocês reconhecem esse rosto? Ele tá aqui, ó. Felipe Carrete, ele foi o modelo do Kalahara 1 e 2. Ai, que delícia! Não, mas pare com isso, hein? Então foi escolhido pela Milena, né, Pereira, autora, para ser o modelo de capa dos 2 livros que já tem, né? Kalahara 1 e Kalahara 2. E para mim foi uma honra incrível, né? Porque você poder ver seu trabalho impresso num livro é a melhor coisa que tem para o modelo, né? Eu trabalho como modelo e para mim ver meu trabalho impresso num livro de uma autora como a Milena é muito importante para mim e muito significativo. É um brilho que tem nos seus olhos, até um filme que te passa na cabeça. É literalmente um filme que passa na cabeça de toda a história que eu percorri na minha vida como modelo, fotográfico, até chegar como modelo de capa de livro, que é uma coisa bem diferente aqui no Brasil, né? Não é tão comum você ser um modelo de capa de livro. Quem vê cara não vê coração. Aqui, perante esse corpo torneado e esse rosto aqui forte, bravio, tem um coração de manteiga. Felipe Carrete, muito obrigado. Obrigado, prazer. Valeu. Valeu, um abraço. Rapaz, vocês conhecem essa literatura aqui, dando conta de quando o Xaveco ganhou o seu primeiro gibi? Tava todo mundo esperando que tivesse o gibi do Xaveco e ele saiu. Até bradei na época que eu tinha falado sobre, e aqui tem outros trabalhos que dão conta de toda a sua veia do Maurício Verso aqui, de Guilherme de Souza. Qualquer semelhança entre nomes, pessoas e parentela não é mera coincidência. Tudo bem, pessoal? E aí? Faço quadrinho já há mais de 10 anos, né? A maior parte dele independente. E em 2023 tive a alegria de lançar uma gráfica MSP, né, protagonizada pelo Xaveco, secundário da Turma da Mônica e mais querido da turminha. E foi uma alegria tremenda poder trabalhar com o personagem. O Xaveco, que já é um personagem muito querido e que também, assim, tem um séquito de personagens ali muito bacanas também, familiares dele, né? Eles têm pais que são separados, tem a Chabel, que é a irmã mais velha dele, a avó. Então, assim, é um núcleo de personagens muito bom de trabalhar. Então, fiquei muito feliz quando fui realizar essa gráfica MSP, de ficar com a missão de fazer o primeiro quadrinho do Xaveco. Fora todos os outros que você já tem, eminentemente autorais, né? Sim, como eu falei, há mais de 10 anos aí já produzindo de forma independente, né? Então eu tenho algumas séries, como a série da Última Bailarina, tem um quadrinho sobre o primeiro ano da pandemia, né, onde ali eu relato todos os perrengues que eu passei com família, saúde, dinheiro, que é o Você Não Me Conhece, uma publicação assim, um pouco mais séria do que o pessoal está acostumado no meu trabalho e que recentemente foi publicada em Portugal. Então assim, são muitos trabalhos, muitas obras e eu continuo aí, espero fazer muitas outras. Vai fazer com toda certeza. Bienal de São Paulo promete, né? Ler do Pierre Mauá, você vai estar também junto dos artistas independentes? Valu Vasconcelos vai estar. Então, espero estar lá. Ainda estou aí vendo para confirmar, mas se tudo der certo, estarei lá. Muito que bem. Guilherme de Souza, muito obrigado. Valeu. Valeu. Parafraseando o cancioneiro popular, valeu, já deu. Foi bom enquanto durou, o que passou, passou. Estamos carentes? Mas a gente está legal, até porque Bienal é a cada 2 anos, mas outros eventos literários terão, em que eu vou reencontrar essas pessoinhas maravilhosas que fazem com que esse evento bombe cada vez mais. Foram muitas abordagens, foi uma Bienal completamente diferente do que eu tinha visto em 2023. Se comparado a outra, a Bienal de 2023 foi bem mais ampla mesmo. Essa foi uma experiência mais imersiva, mais intimista, mais diferente do universo de literatura que a gente até então teve, porém sem perder o contato com a própria literatura. Ou seja, existe essa curiosidade, esse paradoxo em relação a como foi a Bienal esse ano. Uma Bienal menos bombada, né? Menos proteinada, com menos whey protein, se comparado ao que a gente tinha visto em uma vez anterior, e a gente se vê em 2025 ou a qualquer momento com mais. Essa rotina de atividades que a gente tem aqui não para. Vai aparecer provavelmente na Bienal de São Paulo, que Deus crie situações para isso, e na Ler do Pierre Mauá, que vai acontecer quase que no final desse ano, em que a gente vai ter um evento um pouco mais compacto
se comparado à Bienal do Livro, mas que tem a sua peculiaridade, é muito bom também. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais. Em uma outra oportunidade, lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e a gente se vê, como sempre. One more time. One more time. See you later. Bye-bye.